E já estamos de volta com o programa Espaço Acadêmico, que estreia hoje aqui na TV Univap. E hoje nós estamos falando sobre contratos e temos a presença do professor do curso de Direito, professor Moacir. Professor, algumas cláusulas são bem abusivas, né, no contrato. Como que o consumidor pode discutir essas cláusulas? Olha, procurando a esfera administrativa, o PROCON ou a Justiça. O que é importante é ele entender o seguinte: a noção de abusividade é uma noção aberta. Na lei, eu não tenho a especificação, a delimitação do que seja abusivo. Então, ele tem que ter consciência de que a Justiça hoje concebe e entende a abusividade como um desequilíbrio. Se ele achar que no contrato dele há esse desequilíbrio, falta de proporção, primeiro, ele tem que buscar o auxílio de um profissional, enfim, para discutir essa questão. Mas é importante isso, que ele tenha o sentimento do desequilíbrio, não é? Porque a partir daí ele pode discutir a cláusula contratual. Mas como que isso é interpretado, professor? Porque pode ser abusivo para uma pessoa, para outra pode não ser, né? No final das contas, o Poder Judiciário que dirá, não é? Mas nós encontramos, através de pesquisa, decisões que servem de referência. E daí a importância de um auxílio profissional para certos tipos contratuais, certas cláusulas contratuais, principalmente quando há uma padronização dos contratos. Porque o fornecedor, ele se vale, não raras vezes, de contratos padronizados, que já foram avaliados pela Justiça. Então, um técnico, um profissional técnico, ele saberá dizer se há ou não esse desequilíbrio a partir da análise de casos similares. Então, professor, mas enquanto está sendo feita essa revisão, essa análise, como fica a situação do consumidor? Certo. Quer dizer, ele pretende tomar aquele serviço ou ter o retorno contratual, precisa entrar na Justiça e tem o tempo da Justiça que todo mundo conhece. Como ele fica resignado, exposto a essa situação? Não. É importante que ele saiba que na legislação, no ordenamento brasileiro, nós encontramos certos instrumentos que são denominados tutelas de urgência. Então são decisões que o juiz dá antes mesmo da sentença para proteger o contratante nessa situação. Por exemplo, uma pessoa que adere a um certo plano de saúde, não é? O prestador de serviços ele nega um certo tratamento, enfim, ele recorre à justiça. Só que há todo um caminho que será seguido, né? Cita o fornecedor e tal. Nesse percurso, como eu disse, é possível pleitear, requerer uma tutela de urgência. Isso é muito frequente, é muito comum. E esse retorno é rápido? Esse retorno é imediato. O juiz percebendo que é um caso, há um risco de dano, somado com o perigo da demora, então você tem um risco de dano no caso e também o perigo da exposição ao tempo. Aí, nesse caso, ele concede a tutela de urgência e vai discutir o resto. E isso está acessível para todas as pessoas, professor? Para todas as pessoas. O que a população precisa é sair de um estado de resignação. Agora, professor, a violação de uma das cláusulas do contrato, ela pode causar danos morais? O que isso pode acarretar? Certo. Os danos, não é? Os danos são classificados em danos materiais ou patrimoniais, portanto, ele tem uma natureza econômica. Eu faço uma soma, mais, menos, enfim, junto notas e atinjo os danos materiais. Outro ponto que é o da pergunta são os danos morais. Os danos morais é uma categoria de dano que atinge a personalidade, a dignidade da pessoa. Então, com certeza, a violação ao contrato, ela pode gerar, no caso concreto, dano moral, não é? Porque atinge a dignidade da pessoa, expõe, sem propósitos, não é, essa pessoa a riscos. Só um aspecto que eu gostaria de esclarecer, o quanto, não é? Qual seria o valor da reparação moral? Não há no nosso ordenamento, na legislação, uma previsão, uma tabela que especificasse o valor dos danos. Então é uma situação que depende de uma análise caso a caso, das circunstâncias do caso. É muito comum você ter em situações parecidas uma pessoa que recebe uma condenação a uma reparação de 20 mil reais. Aí uma outra pessoa que se valeu do mesmo advogado, mas numa ação que foi distribuída para outro juiz, ela recebe uma condenação no valor de 2 mil reais. Então não tem esse ajuste fino na quantificação do dano moral. Professor, mudando um pouquinho de assunto, né? O Estado é um prestador de serviço. É possível discutir esses direitos em relação ao serviço público? Com certeza.
essa discussão da responsabilidade do Estado, ela é encontrada no diploma maior que nós temos, que é a Constituição Federal. Então, na Constituição Federal, ela coloca categoricamente que o Estado e toda a sua estrutura responde pelos danos que causar no exercício do seu papel, das suas funções, destacadamente na prestação de serviços públicos. E essa responsabilidade do Estado na prestação de serviços públicos, eu preciso passar, tanto pode ocorrer por uma ação do Estado, quando ele faz e faz equivocadamente, quando o Estado responde também por omissão, quando ele deixa de prestar, deixa de fazer. Então, essas pessoas, todos que nos observam, precisam ter essa força para lutar também quando há uma omissão na prestação dos serviços públicos. Professor, mas como isso é possível? Porque assim, nós vivemos em um momento que a saúde no nosso país está um caos. Como as pessoas podem, na prática, conquistar isso, formalizar isso? Através do acesso ao Poder Judiciário, Então, as decisões que tratam da responsabilidade do Estado por omissão são recorrentes. O Poder Judiciário está bastante atento a a obrigação de prestação de serviços. E, Fabiana, não é qualquer serviço, viu? É um serviço que deve ser eficiente, deve ser seguro, eficaz. O serviço público, necessariamente, por lei, por determinação legal, deve ser seguro, eficaz. Portanto, quem se sentir prejudicado nessa relação, nesse trato, infelizmente tem que se socorrer ao Poder Judiciário, à estrutura do Poder Judiciário. Mas eu recomendo, e é uma forma inclusive de conscientização. É claro que a força está no grupo, na medida que a nossa população entender a necessidade de questionarmos, de lutarmos pelos nossos direitos, tenho certeza que a situação começa a melhorar. Professor, mas ainda falta muita informação em relação a isso, né? Falta muita informação. E daí, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de participar do programa Espaço Acadêmico, Essa conscientização de força, de vontade, de luta, insisto, não só pelo que está escrito no contrato, mas por aqueles valores que nós mencionamos, um tratamento fraterno, um tratamento solidário. Isso é importante, não só para o contratante, mas para que nós cresçamos como uma nação. Que legal, professor. Realmente essa prestação de serviço, essa informação é mesmo o foco do nosso programa, Essa proposta, porque a gente está dentro de uma universidade que tem grandes profissionais, tem muitas áreas, então aqui a gente vai discutir também temas relacionados à saúde, à comunicação, à engenharia. Então a proposta é essa mesmo. Professor, para a gente finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma dica, então, para as pessoas que estão nos assistindo, Que cuidados que elas devem tomar ao contratar um serviço? Deve tomar cuidado em relação ao outro contratante. Como fazê-lo? Hoje, até pelo acesso à internet, eu recomendo, entrem no site dos tribunais dos estados, No nosso caso, para quem estiver aqui no estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Lá nós conseguimos realizar uma pesquisa para identificarmos processos que envolvam a outra pessoa. Então, digitando o nome da pessoa, eu consigo saber se ela tem ações, se ela responde, participa como autor, como réu. Uma pesquisa em cartório de protestos. Então, nos sites dos tribunais, federal, estadual, nos cartórios de protestos também há essa necessidade. Pequenas medidas de segurança que definirão a qualidade do outro contratante. Isso é muito importante. São pequenos gestos que poupam esforço no futuro. Que legal. E também aquela dica, peça para um advogado fazer o seu contrato, Não tente usar um modelo da internet, porque pode causar bastante problema, Infelizmente. Tá bom, professor, muito obrigado pela presença, por todos os esclarecimentos. O senhor quer deixar algum contato, caso as pessoas queiram tirar mais algumas dúvidas? Claro, moacir@univap.br. Obrigada, professor. Bom, o nosso programa já chegou ao fim, espero que vocês tenham gostado. Curtam a nossa página no Facebook, deixem lá um comentário, uma sugestão pra gente. Bom, programa Espaço Acadêmico, toda semana aqui na TV Univap. A gente se encontra, até mais!